Muito bem, meus queridos, nós vamos então fazer a leitura da palavra de Deus, falar sobre gratidão, né, meus irmãos? Gratidão. É tanta coisa boa, mas me permitam, eu vou falar sobre gratidão, mas antes, até por causa do que tem acontecido ultimamente, no domingo retrasado, tem 15 dias, se não me falha a mente, 5 missionários sofreram um acidente na estrada. 3 morreram. 2, até onde eu saiba, estavam internados. Não sei se já se recuperaram. Iam fazer um trabalho do Senhor. Uma vez lá no Amazonas, pela missão Novas Tribos do Brasil, um barco virou, 3 missionários, um casal, era um casal, marido e mulher, e mais uma missionária, morreram. E um escapou. Eu não sei se, eu não me lembro direitinho se foi ele que passou lá na nossa igreja e deu um testemunho, ou alguém falando sobre ele que tinha sobrevivido. Disse o seguinte: olha, foi uma coisa terrível, o casal, ele viu a esposa, ele já estava quase sendo salvo, mas quando ele viu a esposa se batendo, ele voltou para salvar a esposa e acabaram morrendo os 2. E o outro também morreu afogado, e ele, falando desse que escapou, disse: olha, um pedaço de pau do barco, aí ele usou a expressão, providência de Deus, salvou a vida dele. Aí eu pensei comigo: Senhor, perdoa a minha fragilidade, mas não podia aparecer mais pedaço de pau para aquele casal, para outro? Não podia? O reverendo Ivan Espíndola de Ávila, que por muitos anos foi presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, perdeu um irmão, jovem formado em medicina. Numa viagem, bateu o carro e morreu. Filho de um pastor, reverendo, não é o Ivan também é irmão do que faleceu, e os 2 filhos de um pastor, já um veterano obreiro de Deus, um homem fiel. Filho único. Por quê? Por que isso? Há pouco tempo atrás, nesse ano, sepultamos a Marlete. Nossa igreja estava orando pela Marlete. E também nós já sabíamos que numa dessas crises, ela podia partir, e ela sabia disso. Mas, gente, a Marlete voa. 2 dias depois, morre a irmã. E assim, como é que fica isso? Jó, no capítulo 36, verso 26, ele diz assim: eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Uma coisa eu sei, irmãos, Deus não erra. Não erra. Outra coisa, se desgraça, se a maldição do pecado que colocou, o pecado colocou essa maldição da desgraça, culminando com a morte, no mundo, nós não estamos isentos. Não. Nós clamamos por misericórdia, mas não estamos isentos de uma bala perdida. Uma senhora lá em Vitória da Conquista, uma igreja, filha nossa, participou de um culto de oração, aqueles dias difíceis, a mulher estava na igreja orando, saiu, foi atropelada na calçada, morreu. E assim tem acontecido muita coisa. Aonde a gente vai encontrar resposta? Então, eu
Eu vou ser breve na palavra de gratidão aqui à igreja, mas queria falar o seguinte: primeiro, a Bíblia não nos revela tudo, porque o próprio Deus, em Deuteronômio 29, não é? Ele deixou claro: aquilo que eu revelo pertence ao homem saber, mas o que eu não revelo pertence a mim. Em João capítulo 13, quando Jesus ia saindo com Pedro, Pedro notou que Jesus saía com ele, mas não chamou João. E Pedro disse: Senhor, e ele? Não vai não? Se eu quero que ele fique aí, o que tu tem a ver com isso? Não explicou. Se eu quero que ele fique aí. Jó fez uma pergunta no seu livro, e uma pergunta que ficou sem resposta. Ele perguntou para Deus, em tudo, resumindo a fala de Jó, ele perguntou: Senhor, por que o justo sofre? E Deus disse para ele: muito bem, você antes vai me responder as perguntas. E Deus fez uma série de perguntas para Jó: onde tu estavas quando eu criei os céus? Onde tu estava que eu coloquei as águas dos mares, as estrelas, milhões, milhões e milhões, e eu conheço elas uma por uma, nome por nome. Onde tu estavas? E o Jó, quieto. Onde tu estavas, Senhor? Onde você estava, meu filho? Quando eu tracei limite para que o mar morresse no nosso pé. Você já foi na praia? Aquele baita oceano, você pode ver, você fica ali, ele vem morrer no teu pé. É o que chama maré, não é? As marolinhas vem, morre no teu pé. Onde tu estava, Jó? Eu só sei que Jó disse: o Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E meus irmãos, se quiserem anotar, essa palavra de Jó também é 13:15 do livro de Jó, capítulo 13, verso 15. Capítulo 13, o verso 15. A Almeida Fiel diz assim: ainda, olha que coisa linda isso, ainda que ele me mate, é nele que eu esperarei, é nele que eu vou esperar, mesmo sem entender muitas coisas. No céu um dia nós vamos saber muita coisa, mas será uma coisa tão maravilhosa que nós também não vamos perguntar nada, vamos só usufruir a maravilha que nos espera. Então, queridos irmãos, Deus não revelou muitas coisas, Ele sabe o que Ele faz, nada foge do seu controle. E digo mais, é uma maneira de se testar a fé, porque o caminho, gente, pensem no Evangelho, pensem nos mártires, pensem no próprio Cristo. Precisava tudo aquilo? Precisava, porque o pecado foi um golpe muito violento do homem contra Deus. Então precisava sim ter a cruz. Aquela cruz éramos nós. O pecado que estava lá na pessoa de Cristo era o teu e o meu. Então, queridos, mesmo sem não entender muitas coisas, ainda que Ele me mate, é nele que eu vou esperar. Amém? E naquele sermão de João capítulo 6, quando Jesus fala: quem quiser me seguir, beba do meu sangue e se alimente da minha carne. O pessoal começou a dar no pé. Por quê? O que é isso? Significa que seguir Jesus é tribulação, é sofrimento, é dor. Jesus não falou isso? No mundo tereis o quê? Isso tudo é aflição. No mundo Ele falou. E a turma de lá estava querendo aquele, sabe? Aquele evangelho, água com açúcar, sem sofrimento, sem dor. Uma cruz de isopor que você põe no ombro, não machuca nada.
Mas o Evangelho é a cruz, é negar a si mesmo, pegar essa cruz e segui-lo. Quando o pessoal começou a ir embora, o que Jesus perguntou para os seus discípulos? Vós também quereis me deixar? Aproveita, está indo embora. Novamente Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmão, descanso, gozo, delícias perpetuamente lá em cima. Aqui não. Aqui nós temos bons momentos, marcados por maus momentos. E às vezes, no dizer de Salomão, os maus momentos são até maiores que os bons momentos. Mas uma coisa eu sei, em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que assim seja. Amém. Meus queridos, Salmo 92, verso 1. Prometo que eu vou... o relógio está ali. Eu pensei que não tinha relógio. Oh, maravilha, mas quando olhei ali para o cantinho está lá. Ux. Mas eu não vou olhar para ele, não. Mas vou procurar ser rápido. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Salmo 92, vamos ler só o verso 1. Salmo 92, verso 1. Bom. Olha uma coisa boa. O pastor não falou aqui, é verdade. Não é uma bênção estar aqui? Um culto numa igreja que ama Jesus é um pedaço do milênio, é um pedaço de céu. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é louvar ao Senhor. E tem uma tradução que fala, bom é render graças ao Senhor. Em outras palavras, vamos falar essa noite sobre a doutrina da gratidão. Bom é ser grato ao Senhor. Que Deus aplique a leitura de sua santa palavra aos nossos corações. Poder sentar. Meus amados, o que é gratidão? Gratidão, podemos dizer, encurtando, objetivando tudo, gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração, é o coração que lembra, isso é ser grato. E quando o coração lembra, evidentemente nós estaremos sempre agradecendo. O grande problema é que às vezes nós somos muito rápidos para pedir e lerdos para agradecer, mas a gratidão é a memória do coração. E quando eu falo doutrina da gratidão, é porque significa ensino, gratidão significa ensino, um conjunto de princípios, e mais que isso ainda, gratidão é uma ordem bíblica. Paulo fala, sede agradecidos, em tudo dai graças. Colossenses 4:2, perseverai na oração e na ação de graças a Deus. Ações de gratidão a Deus. Então, gratidão é isso. É uma ordem bíblica conforme Colossenses 3,15. Sede agradecidos. E eu separei aqui algumas coisas, meus irmãos, pelos quais nós devemos ser gratos. Como eu disse, falei sobre esse assunto, de às vezes não entendermos muita coisa, mas olha como nós temos motivos para agradecer a Deus por tanta coisa que nós temos recebido. Então veja aqui, em primeiro lugar, o Salmo 19, o verso 1. Salmo 19, verso 1. Gratidão pela declaração da glória de Deus ao nosso redor. Oh, irmãos, nós devíamos gastar mais tempo de contemplar um pouco a natureza. Gente, é maravilhoso, o ser humano, essa máquina humana que nós temos, isso é uma máquina que funciona, uma saliva despertando a fome, você come, seus dentes mastigam, preparam para descer pelo esôfago, então quando a comida desce para o esôfago, o seu esôfago tritura, para que o estômago só tenha o trabalho de retirar a vitamina. Toda a vitamina da sua comida vai para o estômago, e o estômago ali separa, e joga o bagaço para o intestino que põe para fora. É uma máquina. Alguém poderia dizer, não, isso é evolução, gente, faz favor. Evolução?
Aí isso é a teoria do Bang Bang. Mas você é que não aprende que explosão não constrói, só destrói? Queridos, o nascimento de uma criança é tanta coisa linda, pássaros. Nós às vezes, o meu quarto secreto é no meu quintal. Meu quintal tem aquelas minhas árvores lá, frutíferas, e eu fico olhando para aquele céu, aquela baita lua, e às vezes quando não tem lua eu também olho, e quando não tem nem estrela nenhuma, eu também olho. Como é que isso funciona? É uma máquina, é uma matemática, é uma coisa maravilhosa, nada pode, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. São leis físicas que controlam o universo. Você sabia que a Bíblia já fala na criação de que a terra era redonda? Isaías 40, 22, Jó 37, verso 12. Jó 37, 12, Isaías 40, 22 fala que a terra é redonda. Gente, Jó foi escrito há 4.500 anos atrás, ou quase 5.000. Agora eu pergunto para vocês, que conhecimento Jó tinha de astronomia? Nenhum. Mas ele já dizia que a terra era redonda. E o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, já fala que a terra é redonda. Está lá, pode ler na sua Bíblia, Isaías 40, 22. É tudo uma máquina que funciona perfeitamente. Então precisamos da graça, porque essa criação, todo dia, está declarando os céus e a terra, declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Gratidão pela criação. Segundo lugar, gratidão pela maravilhosa graça de Jesus. Eu já falei lá na minha igreja, quando eu morrer, vão pôr a bandeira de Israel no meu caixão e vão cantar os meus 2 hinos prediletos. Um é do cantor cristão, é o 375, Segurança. E o outro é Maravilhosa Graça. Porque Maravilhosa Graça é uma história que é minha. Graça com maravilhosa, graça maravilhosa sem fim. Alta como o firmamento, alta é sem fim. É maior que a minha vida inútil. É maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dai. Vai na hora que estiver me levando lá minha carne velha, cantar esse hino. Já falei lá na igreja, cantar esse hino. Maravilhoso. Irmão, você vai para o céu, tu merece ir? Não. Eu também não. Nós vamos para o céu. Agora olha para dentro de ti. Olha para dentro de ti. Por que nós vamos para o céu? Porque nós cremos e aceitamos que Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Então por isso nós somos salvos. Tem uma senhora chamada Bárbara Jugd, ela falou o seguinte: Deus, através de Cristo, nos vê como alguém que cumpriu a lei perfeitamente. E eu me lembro quando o Gerson Rocha dizia assim para mim: Infante, tu já olhou para dentro de ti? Eu falei: já, e não gosto do que eu vejo não. Ele falou: pois eu também não gosto. Agora, sabe como é que Deus olha para nós? Nós que somos mal? E é verdade, irmãos, quando Deus olha para nós, quem é que Ele põe na frente? Ele põe Jesus Cristo. É o pensamento que ela fez aqui direitinho, não é? É Deus através de Cristo nos vendo como alguém que cumpriu a lei perfeitamente. Então quando Deus olha para ti e para mim, não vê pecado, porque Ele nos olha através do Filho dEle, e o Filho carregou sobre si o meu e o teu pecado. Então, querido, graça, maravilhosa graça. Me permito, eu acho que já contei, não sei se foi em Goiânia, se foi aqui, mas vale a pena repetir, porque de vez em quando eu fico, às vezes, muito tempo sem contar uma ilustração, uma experiência, e a gente precisa estar sempre lembrando dessas coisas, porque são coisas que marcam e fácil de entender. Por exemplo, graça com maravilhosa graça. Para ilustrar a graça, eu me lembro da história de um missionário que veio aqui na Convenção Batista Brasileira fazer uma palestra para pastores aqui da Convenção Batista. E ele estava no Brasil, esse missionário, vem fazer um trabalho no Brasil, ficou aqui com a sua família. Então, um homem muito achegado aos seus filhos, muito achegado à família. E
E os meninos amavam o pai, e ele amava os filhos. Então chegou um dia lá, ele disse, isso ele contando para os pastores, uma reunião de pastores, e falando para os pastores sobre família. E ele disse, meus irmãos, eu sempre disse para os meus filhos, filhos, vocês podem errar, a gente, com o papai, vocês podem falhar com o papai, não tem problema, mas uma coisa eu vou exigir, uma coisa eu exijo, não mintam para mim, porque o diabo é o pai da mentira, e eu não quero nada com isso, não mintam para mim, tudo menos mentira. Muito bem, e chegou um dia, isso ele contando para os pastores, e chegou um dia lá, estava se aproximando um feriado, e ele disse para os filhos, olha, nós vamos fazer um piquenique, um converscote do Bolinha, vou papai, com vocês três, nós vamos fazer um piquenique, e vamos passar um feriado fora, a mamãe não vai, ela fica em casa, vamos só os quatro, vocês três e o papai. Os meninos, sair com o pai, pescar com o pai, passar um dia fora com o pai, era uma coisa, uma família assim, com tanto entrosamento. Aí foi passando os dias, e o pai diz, olha, direitinho, tudo, para quando viajar, todas as tarefas feitas. Chegou o dia do piquenique que os garotos tanto estavam esperando. Aí o pai, na véspera, na noite anterior, falou, bom, meu filho, é amanhã, chamou o mais velho, meu filho, e aí, fez a lição que a professora passou? Ah, pai, eu fiz, eu vou buscar o caderno, não, senti firmeza, aí chamou o do meio, meu filho, você fez a tarefa? Eu fiz, pai, eu vou lá pegar para o senhor ver. Não precisa, eu senti firmeza. Aí chamou o caçula. E aí, meu filho, fez a tarefa? Meu filho, não, eu vou pegar o caderno, vá mesmo. Porque o moleque falou, eu vou pegar o caderno, ele vai sentir, porque os outros dois tinham que pegar o caderno, ele mudou de opinião, vai pegar mesmo, aí pegou, aí quando chegou lá, o pai abriu, não estava feita a lição, filho, o papai não falou, que não queria mentira, você mentiu, pai, é que eu não queria ficar em casa, eu queria ir com o senhor e os meus irmãos, mas filho, e precisou mentir para fazer isso? Você sabe o que tem que acontecer agora? Sei. 7 menos 1. Aí o pai chegou, pega lá no armário, era uma correia, daquele tipo de uma palmatória de couro. O mais velho e o do meio caíram fora. Aí o menino veio com a palmatória, o pai pegou e disse, bom, você se ajoelha aí sobre a cama. O filho se ajoelhou, tira a camisa. Aí o menino tirou a camisa. Filho, eu vou dar para machucar. Aí o moleque falou, tá bom, pai, você merece, filho? Mereço. E por que você merece? Porque eu menti. E a mentira é de quem? É do diabo. Então você merece? Mereço. Aí o menino pegou, tirou a camisa e se ajoelhou na beira da cama. Ficou ajoelhado. Quietinho. De repente pai não estava fazendo nada. Aí o moleque vira o olho. Quando o moleque vira o olho, ele vê o pai se ajoelhando, sem a camisa. Pai, o que o senhor está fazendo? Não, você vai dar em mim. Pai, eu não posso fazer isso. Pode. Você pode fazer isso. Você vai pegar essa cinta, essa correia de couro e vai dar com força nas minhas costas. Mas pai, fui eu que errei. Filho, você vai fazer o que eu estou mandando ou não vai? Vou. Aí o moleque pegou assim, pum. Pai falou, não, meu filho, isso não é um punzinho assim, não, nada, não.
você vai dar mesmo, para ferir. Aí o moleque, pá, o pai encolheu, ele, pá, aguentei só a terceira e não aguentou. Não, pai, não posso, não faço isso não, meu pai, não faço isso. Não posso fazer isso, meu pai. Eu que devia sofrer essa pena, era eu que devia sofrer essa pena. Meu filho, está entendendo porque o papai não quer mentira? Porque Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado assim, comprou a nossa dívida, como eu estou comprando a sua. Esse menino cresceu com esse espírito. Foi o piquenique que aconteceu, foi uma benção. Esse moleque pendurou no pescoço do pai, chorou, chorou, chorou. Esse moleque voltou para a América, se formou lá, não é pastor, mas foi escolhido por uma questão de caráter na universidade para ser a pessoa de confiança dos alunos diante da reitoria e da reitoria diante dos alunos, pelo caráter que esse moço ficou. Então, queridos, a graça é isso. Jesus levou sobre si aquilo que era pertencente a cada um de nós. Ele levou sobre si o preço do nosso pecado. E não quer que tenha o inferno, gente? Claro, o inferno é uma questão de justiça. Céu para aqueles que deram a sua vida a Cristo, que pagou o preço do pecado. Inferno para aqueles que ignoraram, fizeram pouco, se esconderam atrás de uma capa religiosa, mas não tiveram um encontro com Jesus. Por isso o nosso descanso não é aqui embaixo não, gente. Aqui nós estamos sujeitos a isso. É morrer de uma hora para outra, é ter uma doença terminal, um câncer, um infarto, um derrame, acidente, bala perdida, nós estamos sujeitos a todos. Ou porque eu sou crente, eu estou isento disso? Não. Justamente a pregação da igreja, a igreja do século 21 é essa. Prosperidade, você não fica doente, você não morre, Deus cura tudo, você determina e Deus cura. Não é assim, não é assim. Seguirei o meu bom mestre, onde quer que for irei. Seguirei o meu bom mestre. Então, queridos, gratidão pela criação, pela graça, e gratidão por pertencermos pela graça ao aprisco de Deus, ao aprisco do bom pastor. Lá em Salmo 100, o verso 1 a 5, Salmo 100, verso 1 a 5, nós lemos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, celebrai, servi ao Senhor com alegria, entrai adiante dele como canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos sim povo seu e ovelhas do seu pasto. Teve um preço para você entrar nesse pasto. Teve um preço para você entrar nesse ministério de águas tranquilas. Teve um preço para você entrar nas verdes pastagens do Salmo 23. O preço foi o Cordeiro de Deus. O preço foi alto. Então, queridos, responsabilidade da graça. Responsabilidade da graça significa considerados mortos em Cristo, para que vivamos para o louvor da sua glória. Porque, gente, a graça impõe muito mais responsabilidade que a lei. A lei diz não, a graça constrange a não fazer. É pela graça, é por Jesus Cristo que nós fugimos do pecado. Não é porque a lei manda, não, é por Cristo. A lei mostrou que o homem ele não pode cumprir a lei. A lei é perfeita. O Salmo 19, verso 10 fala isso. A lei do Senhor é o quê? Perfeita. Você cumpre a lei? Não, porque você não é perfeito. Se errar um verso da lei, você quebrou a lei toda. Então Cristo veio e cumpriu a lei. A lei impõe, a graça constrange. É por Cristo que eu fujo do pecado. É por Cristo que eu sirvo a Deus. É por Cristo, é por Cristo, é por Cristo. E ainda é pouco. E não fazemos bem, não. Nós ainda fazemos e somos servos inúteis.
porque só fazemos o que nos é mandado fazer. Então somos ovelhas do seu pastoreio, comprados pelo seu sangue, pela sua maravilhosa graça, transitando na contramão do mundo. Isso envolve transformação. Vocês já viram, às vezes eu vejo no YouTube, principalmente nos Estados Unidos, vem muitos vídeos onde aqueles carros, a polícia está seguindo um carro e esse carro entra na contramão. Entra na contramão com os carros se desviando dele, e o crente é isso. Nós estamos fugindo do pecado, entramos na contramão do mundo. O mundo vem como uma roda avassaladora, mas nós estamos na contramão do mundo dizendo: não, os valores estão aqui, os valores estão aqui. Não é o que o mundo diz, não é o que o mundo manda fazer, não é o que o mundo pressiona a fazer. Os valores que nós temos estão aqui. É a graça que faz isso. É a graça que faz isso. Por isso é que nós somos gratos a Deus pela criação, pela maravilhosa graça, pela responsabilidade da graça, por sermos do aprisco do bom pastor. Coisa da graça. Querem ver um exemplo? Cada um de vocês aqui. O que vocês eram? O que vocês eram? Olha, gente, eu fui criado com maconheiro. Eu fui criado com maconheiro no bairro onde eu morava, lá em Santos. Eu vinha da escola, eles diziam comigo que foi a época que a maconha chegou no Brasil. Eu andava com maconheiro para baixo e para cima. Nunca me vão ver. Nunca fui levado por isso. Se eu não tivesse Cristo, o temor de Deus, gente, eu estaria morto. Eu estaria morto. Morto. Nós ficamos na contramão do mundo. Nós fomos transformados. Você foi transformado. Quem tu eras? Quem tu eras e o que tu é hoje? O que tu é hoje? Você hoje é herdeiro de Cristo e co-herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você hoje é um filho de Deus, é um embaixador de Cristo. Você nesse mundo fedorento, desculpe a expressão, você nesse mundo fedorento, você é um embaixador do reino lá de cima. Você representa aquele reino lá de cima, aqui embaixo. Graça, transformação. Um exemplo, eu começo a falar e me lembrar das coisas. Olha, Raabe. Gente, que história, que maravilha. A graça no Velho Testamento, porque no Velho Testamento já tinha graça, sim. Já tinha graça. A lei foi dada por graça, para mostrar a complementação da graça em Cristo. Gente, olha, vamos só um pouquinho aqui. Raabe, deixa-me ver aqui. Raabe, eu anotei umas coisas sobre ela impressionantes. Josué 2, de 1 a 11, explica quem foi Raabe. Vocês conhecem a história. Era uma prostituta, ela morava no muro de Jericó, em cima do muro de Jericó. Lá em casa, lá em cima, era uma muralha muito larga. Morava gente, tinham casas residenciais lá. E ela deu abrigo aos espias, porque ela tinha ouvido falar do Senhor, o evangelho tinha chegado lá. Ela falou: não, esse é o Deus certo. Esse é o Deus certo, esse não é o Deus que está aqui no meu povo, não. Então ela guardou os espias. E quando os espias se esconderam na casa dela e que iam embora em segurança, ela disse para eles: olha, nos proteja, a mim, olha só que coisa maravilhosa, era uma mulher que tinha a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Pediu pela família. Aí então os espias falaram para ela: passa o sangue na porta, que nós não vamos te fazer mal. Muito bem, essa mulher fez isso. Israel invadiu Jericó, as muralhas de Jericó caíram e Raabe foi preservada. Muito bem, aí depois de preservada a Raabe, ela aparece convertida. Lá em Josué, capítulo 2, versos 12 a 24, já fala da transformação dela, aceitando o Deus de Israel. E aí, mais para frente,
essa mulher aparece agora citada no Novo Testamento. Vejam que coisa maravilhosa. No Novo Testamento ela aparece em Mateus capítulo 1, verso 5. Mateus capítulo 1, verso 5. Olha onde aparece essa prostituta. Eu me lembro que uma vez o Jimmy Rose fez uma mensagem e ele disse assim: Raabe foi tirada não era matagal, do lixo. Foi tirada do lixo para a realeza. Realeza? Realeza. Querem ver uma coisa? Olha, veja aí, Mateus 1, verso 5. Mateus 1, verso 5, a genealogia de Jesus. Mateus 1, verso 5, olha o que está escrito aí. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Se não me engano aqui, ela está sendo até bisavó do Davi ou do Jessé. Entrou na dinastia de Davi. Agora veja, ela foi casada com Salmão. Quem é Salmão? Salmão foi um príncipe de Israel. Estão entendendo? Ela saiu do meretrício, do lixo. Deus mudou a vida dela. E onde essa mulher aparece? Na realeza, virou princesa. Graça. A graça faz isso, virou princesa. E não parou aí não parou aí. Aí você vai para a galeria dos heróis da fé. Galeria dos heróis da fé. Uma princesa que entra agora numa galeria celestial. Está aqui, pela fé, Raabe. Ainda tira, pela fé, Raabe, a prostituta, deu abrigo aos filhos de Deus. Gente, isso é graça, isso é graça. A responsabilidade da graça, a gratidão por sermos do bom pastor e a maravilhosa transformação que a graça nos dá. E finalmente, terminando, a gratidão pela palavra profética. Oh, meus irmãos, eu gosto de pregar sobre a volta de Cristo. E nós estamos vivendo uma época, está tão claro, tão evidente diante de nós, como Jesus Cristo está voltando, como um governo mundial está diante de nós. A Europa está acabando com o papel moeda. O Brasil, a partir de 2024, o papel moeda não vai circular mais aqui não, serão moedas virtuais. É impressionante. Lembra como as coisas vão chegando? Não, os crentes são exagerados. Não, as coisas foram chegando. Uma vez eu falava, olha gente, já tem que pôr a mãozinha lá no Bradesco, nas máquinas. Já tem que pôr a mãozinha. Aconteceu, chegou a hora da mãozinha, de fazer para ver o saldo, fazer as transações bancárias, a mãozinha. Agora tem esse QR Code, né? Tem um QR Code impressionante. Você pega lá, põe ali, já está paga, feita a operação. Gente, o papel moeda vai acabar. Eu era um que ficava chateado. Poxa, eu ia pagar meu pãozinho lá, 2 pãozinhos, 1 litro de leite, 4 pãozinhos, 1 litro de leite. O pessoal lá pagando com cartão. Eu pegava o dinheiro e pagava. Que nada, agora até eu estou no cartão. Até eu estou no cartão para me acostumar com a moeda de plástico. Para me acostumar com o que está vindo aí. O Paulo Guedes, no governo passado, já tinha dito isso, que 2024 vem. É uma questão global. Note, você vai lá para o Apocalipse 13, o que fala lá? Quem tiver a marca da besta, já se aliou com o diabo. Agora, quem não tiver a marca da besta, vai ser perseguido. Já pensou? Você querer que seu filho vá comprar pão? Se não tiver a marca da besta, não vai comprar. Olha, desculpe, foi uma coisa mas foi um exemplo tão simples, mas deu para ver isso. Tu podia comprar pão sem máscara? Você podia tirar teu saldo sem máscara? Você podia entrar no supermercado sem máscara? Aquilo ali já era um prefácio. E hoje o mundo todo ficou assim. O caminho está aberto para o anticristo, parece que ninguém vê. Ninguém está vendo. O homem que Jesus falou, o homem do diabo está vindo, e ele vem, o controle total já está feito.
Esse negócio de governo global não é mais papo de evangélico, não é mais papo de crente, não. Vai lá, pega lá na tua internet e acessa lá governo global. Aí você vai ver o que é um governo global. Só falta dizer o nome do cabra. Cabra, na linguagem do baiano, é quem vai, né? É o baianês. Então, queridos, o caminho está armado para ele. E sabe por que está armado? Porque Jesus falou, deram crédito à mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. O mundo está numa mentira tremenda, esperando que vai melhorar. Gente, não tem melhoras. Vocês acham que vai mudar? Vai ter mudança do jeito que está o mundo? Não tem mais mudança. O casamento, a família está acabando. Paulo falou que vai de mal a pior. Eu não estou sendo aqui um apocalíptico de trazer más notícias, não. Essas aqui para os crentes são boas notícias, sabendo que o dia da nossa redenção está perto. É isso aí. Então, gratidão por uma igreja dessa com 8 anos anunciando isso aqui, que Jesus Cristo foi, preparou o lugar e vai voltar para pegar a sua igreja. E assim tem sido com as igrejas fiéis, que não se renderam aos baalins desse mundo. Então, filhos, está aqui, ó, que darei ao Senhor, paraíso, os efeitos da graça, animam, consolam, revigoram, revelam aos servos de Deus. Olha, eu gosto daquele verso, Mateus ou Lucas, capítulo 11, onde Jesus diz assim, graças te dou, meu Pai, porque as grandes coisas tu não revelaste para os grandes deste mundo, não, mas para os pequeninos, para os meus pequeninos. Por isso é que nós sabemos, o crente é sábio, porque escolheu o sábio dos sábios. Foi a melhor escolha, o crente é sábio. Então, queridos, está aqui, gratidão pela palavra profética. Se o arrebatamento não acontecer ainda agora, como tudo está caminhando, e Deus não marcou data, mas Jesus nos deixou esses sinais que nós estamos vendo, e não podemos fugir disso. Se chegar a hora da morte, é simplesmente partir com o Senhor. Em Lucas 16, versos 19 a 31, conta a história do rico e do Lázaro. Meus queridos, quando chega na hora do crente morrer, o Lázaro morrer, a Bíblia usa uma expressão que eu creio, irmãos, eu creio nisso mesmo, que é a expressão que acontece com todo crente. O último suspiro é dado, aí vem os anjos e pegam o crente e levam para a glória do Senhor. Vieram os anjos, não é isso que está escrito lá? Vieram os anjos e o levaram. Queridos, é uma bênção. Quanta coisa, gratidão que nós temos para agradecer, o que Cristo fez por nós. Onde vocês estariam hoje? Onde vocês estariam hoje? Se Cristo não tivesse entrado na tua vida, tu devia estar com uma cachaçada na cabeça, outro batendo na mulher, gastou dinheiro a noite toda aí, chegar em casa lá, fedido, vomitado. Mas graças a Deus, Jesus Cristo entrou na nossa vida, mudou a nossa vida, e é por isso que o salmista diz, que darei ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a termos um coração agradecido, que Deus abençoe a vida dessa igreja, e a vida de outras igrejas fiéis também, que estão anunciando que o Rei está voltando. Pouco tempo falta, Ele virá e nos levará para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Seja Deus louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém.